Pastor Ulisses. Vamos orar pela vida do pastor, pastor. Glória a Deus. Sendo bom para cá, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, esse é o momento ímpar, momento no qual a nossa alma anseia, espera ansiamente pela Tua palavra. É como a corça anseia pela Tua presença. Assim nós ansiamos, Jesus, pelo alimento espiritual que sustenta as nossas vidas sobre essa terra. E aqui está o pastor Ulisses, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Nós a recebemos Ele com alegria em nosso coração. Eu sei que a palavra não é dele, não é o milagre dele, é a unção que o Senhor colocou sobre ele para ministrar a Tua palavra. Mas quem opera o milagre é o Senhor através das nossas vidas. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Usa Teu filho, Pai, com alegria, com bálsamo, dando entendimento e sabedoria para ministrar a Tua palavra. Nós como igreja, Senhor, nós oramos e abençoamos a vida do pastor Ulisses, não somente a vida dele, sua esposa e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém, pastor. Aleluias. Saúdo a todos na paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorar, para apresentar a Ele o louvor, a adoração e tudo aquilo que nós necessitamos está nas mãos do Senhor. Ao apresentar nossa adoração a Ele, Ele vai ministrando a unção sobre as nossas vidas e vai respondendo aquilo que nós pedimos e aquilo que nós perguntamos. Todos nós necessitamos da graça, da misericórdia e da intervenção de Deus na nossa vida e na nossa família. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele declarou isso: sem mim nada podeis fazer. Mas está registrado na palavra que o servo do Senhor, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então essa palavra se encaixa, Deus dizendo: filho, sem mim você não pode fazer esta obra. Filho, sem mim você não está vendo o abismo que está preparado ali na frente. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos e seja feita a tua vontade. Nesse momento Deus determina, os seus anjos vão à nossa frente e tira toda a tranqueira, e tira todo o buraco escondido, e tira toda a estratégia do inimigo, ela cai por terra. Por isso a importância de nós estarmos na presença do Senhor e declarar: Senhor, eu necessito de Ti. Nós estamos aí no mês da família, uma obra gloriosa que o Senhor edificou. A família, ela é edificada por Deus. O que é uma edificação? Algo que foi construído. Esse templo aqui é uma edificação, ela foi construída. Já disse algumas vezes aqui, a base, são bases, de sapatas de cimento forte aqui. Então essa é a base dessa construção. A base da minha vida tem que ser o Senhor Jesus Cristo. A base da sua família tem que ser o Senhor Jesus Cristo. O homem pode dizer: eu sou sábio, mas se o Senhor não estiver cuidando daquela família, não vai haver bênção. A palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A cidade está sendo protegida, o local está sendo protegido, sentinelas em todos os cantos superiores, em todos os lugares. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantas sentinelas tinha em cima do muro de Jericó? Quantas sentinelas tinham ali, dizendo: aqui esse povo não entra, aqui é sem chance. E todos os dias eles passavam por ali, simplesmente em silêncio, com a arca, e aqueles sentinelas diziam o quê? Lá vem aquele bando de doido de novo, lá vem aquele povo outra vez.
mas no momento certo, nós conhecemos a palavra, o Senhor lançou aquelas muralhas por terra. Adiantou aquelas sentinelas vigiarem? Adiantou aquelas sentinelas falarem contra o povo de Deus? Não adiantou nada. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantas pessoas têm todo tipo de segurança nas suas casas, principalmente ali no Morumbi, em São Paulo, mansões e mais mansões com tipo de presença, lâmpada que acende, sirene que toca, segurança que apita, segurança interna, mas quando o inimigo tem que entrar, ele entra lá e rende a família e rouba e faz até muitas vezes barbaridades. Mas se o Senhor estiver guardando, praga alguma chegará à tua tenda, diz a palavra do Senhor. É Ele quem cuida de nós. A tua família tem que estar nas mãos de Deus. A minha família tem que estar nas mãos de Deus. Se da sua família não forem todos servos de Deus, eu profetizo que em nome de Jesus serão, em nome de Jesus. Mas se não forem, e você que é servo do Senhor clamar pela sua família, praga alguma chegará à tenda dos teus filhos, praga alguma chegará à sua tenda, porque a providência ela vem de Deus. Então aqui nesse mês da família aqui, a mensagem dessa noite, eu senti no meu coração de colocar esse título: família, unidos pelo sangue e guardados por Deus. Se fizer um exame do meu sangue, levantar o DNA, levantar o DNA do pastor, eles vão olhar e falar assim: vocês não têm parentesco nenhum, né? Mas se pegar ali o meu sangue, o sangue do meu filho, do meu neto, né? Dos consanguíneos, vão dizer: ah, é seu filho. Olha aqui, olha, essa criança é seu neto. E assim vai. Então nós somos ligados pelo sangue. E nós precisamos ser guardados por Deus. Não importa como está, no sentido natural das coisas, como está a sua família, Deus vai entrar com providência pela sua oração. Deus vai entrar com providência pelo momento que você profere palavras de libertação em nome de Jesus. Ah, pastor, o senhor não sabe como é meu filho. Ah, pastor, o senhor não sabe como é minha filha. O senhor não sabe como eles estão perdidos na droga. O senhor não sabe como estão vivendo de uma forma terrível. Para Deus não há nada impossível. Haverá algo impossível para Deus? Não. Então você determina. E quanto mais você clama, preste bem atenção o que o Espírito diz à igreja. Quanto mais você clama, parece que piora. Quanto mais você pede, você fala: agora vão me ligar e vão falar que as coisas estão melhorando. De repente, ah, pai, você não sabe como está o negócio. Ah, você não sabe como a situação apertou. Ah, você não sabe. A massa está sendo mexida. Deus está operando a grande obra. E não diga para Deus: Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo, agora meu filho falou que a situação piorou. Deixa Deus amassar o barro. Deixa Deus tratar com ele. Deixa Deus tratar com ela. Não vai dizer para Deus o que fazer, porque quem é o caco, nem é o barro, é o caco, pedaço de vaso. Quem é o caco para falar com o oleiro? Então nós temos aqui que dizer: Senhor, tem misericórdia da minha família. Senhor, a começar em mim, quebra corações na minha família. Senhor, a começar em mim, me transforma, me renova, e que eu possa refletir a tua glória, porque nós não brilhamos, nós refletimos. Senhor, reflita a tua glória na minha vida, que os meus familiares possam ver a glória do Senhor refletida na minha vida, e ter esse desejo também de sentir dessa forma. Agora, se nós estivermos orando pela nossa família, buscando a nossa família, e dando mau testemunho, está perdendo tempo. Está perdendo tempo de orar, está perdendo tempo de vir à igreja, está perdendo tempo de incomodar o tempo de Deus. Há necessidade de nós buscarmos e pedirmos: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Faz mudança, Senhor, na minha vida. Possa ser eu, Senhor Deus, aquele que semeia a tua palavra, porque quem faz a semente germinar é Deus. A nossa parte aí é orar, é evangelizar, é falar do amor de Deus e jamais declarar:
esse não tem jeito, essa não tem jeito. Se nós declararmos isso, nós estamos fazendo festa para o inimigo. Mas quando nós declaramos, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele estará sempre guardando, Ele estará sempre protegendo, Ele estará sempre entrando com providência. Então, família, unidos pelo sangue e guardados por Deus. Abra a palavra do Senhor aí, se é que você já não abriu. Em Efésios capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui que o Senhor vai estar falando conosco, mas a leitura oficial para esse título e para essa mensagem é Efésios capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Graças a Deus. Efésios, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, já foi orado aqui, Senhor, e pedido para que a graça do Senhor fosse sobre esse momento, ó Pai querido, fosse sobre a minha vida. Mas eu peço nesse momento, ó Pai querido, no meu particular com o Senhor nesse momento, fala conforme o Teu querer, ó Pai amado, através da minha vida. O Senhor conhece o meu coração, o meu levantar, o meu deitar, o meu pensar, o meu agir. O Senhor conhece o momento que eu estou ativo e os meus momentos de inanição. O Senhor conhece, Senhor Deus, as minhas virtudes e as minhas falhas. E eu peço a Ti nesse momento que a Tua unção seja sobre a minha vida, Senhor. Que esses que estão me ouvindo, ó Pai querido, não julguem a mim, mas ouçam, Senhor, a Tua palavra. O Senhor me usa da maneira que o Senhor quer, muitas vezes com palavras brandas, muitas vezes com palavras duras. Seja feita, Senhor, a Tua vontade. Em todo momento de exaltação estou aqui exaltando o nome do Senhor, e em todo momento de correção e ajuste, eis-me aqui, Senhor, o primeiro da fila, recebendo a instrução da graça e da misericórdia do Senhor. Fala, Senhor, conosco pelo Teu poder. Fala conosco, Senhor, porque os Teus servos e também eu, nós ouvimos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que ser como um porto seguro para nossa família. Hoje é dia das mães, o ser mais importante sobre a face da terra, porque todos nós viemos do ventre de uma mulher. Todos nós. O único que nasceu sem vir do ventre de uma mulher nem foi Jesus, foi Adão. Ele foi preparado e feito pela mão poderosa de Deus, e soprou nas suas narinas e lhe deu o fôlego de vida. A partir daí, desde Eva, todo ser humano vem da mulher. E nessa noite o Senhor está falando conosco também, para aqueles que ainda têm, e glória a Deus se você ainda tem a sua mamãe, honra a tua mãe. Ame a tua mãe. E isso do mais profundo da tua alma, do mais profundo do teu coração. Pastor, o senhor não sabe o que minha mãe fez comigo, ela me abandonou. Pastor, o senhor não sabe como minha mãe foi dura comigo. Pastor, honra teu pai e a tua mãe. Nós vamos passar por esse versículo aqui que vai falar que é o primeiro mandamento com promessa. Não importa, ame a tua mãe. Teve algum problema sério? Se for possível ainda, peça perdão para a sua mãe e ame a sua mãe. Não, já ouvi muito isso e eu prefiro agir do meu jeito. Vai continuar sofrendo o dano. Nós temos que amar a nossa mãe, honrar a nossa mãe. Eu saí de casa agora, todos os meus filhos, genros estão lá, netos, Eu tinha até falado com o pastor, eu estava programado para pregar dia 17 de maio. Eu disse, pastor, dia 17 de maio é meu aniversário. A casa vai estar cheia de gente, dá para mudar para outro dia? Ele falou assim, então vamos mudar para o dia 10. Ah, tá bom.
Aí depois a pastora falou para mim assim: é dia 10, é dia das mães. Falei: já mudei uma vez, não vou mudar de novo. Fica com o povo aí, né? Todo mundo passou o dia lá, almoçou lá. Agora tá tudo lá, não é para fazer vontade, mas tá tudo lá fazendo pastel. Vamos fritar pastel disso, pastel daquilo. Eu disse: fiquem na paz aí, eu vou lá buscar o azeite para nós tudo e volto para cá, e aí vamos comer pastel e vamos nos alegrar. Porque a importância dessa união da família, ela é maravilhosa. E tudo isso começou com a mãe. A mãe não é melhor e nem é inferior ao pai. Foi a junção do pai e da mãe que nós nascemos, crescemos e vivemos, e assim segue todo o segmento da nossa prole. Então diz aqui a palavra do Senhor. Então você e eu temos que ser porto seguro para a nossa família. Sede em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha só o que não pode haver: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos. Nós que somos exemplos para a nossa família, não podemos deixar brecha na nossa vida. Porque se o inimigo ver brecha na nossa vida, ele entra e faz mal em nossas vidas, e nós paramos de ser exemplo para aqueles que nos ouvem. Então nós temos que vigiar em todas as áreas da nossa vida. Não podemos deixar com que o inimigo faça de nós pessoas fracas, impotentes para combater o bom combate. Imagina você, apenas você, servo do Senhor, e na família 30 que não são evangélicos, que não conhecem a palavra do Senhor. O que nós temos que fazer? Temos que orar, temos que clamar, temos que jejuar, temos que buscar, porque quem aqui quer ver toda a sua família salva? Glória a Deus, todos nós queremos ver nossa família salva. Então nós temos que empenhar cada vez mais. Mas se é apenas um está combatendo o bom combate, o inimigo vai atacar contra ti com toda a força que puder. Porque se não houver um intercessor, toda a situação fica difícil. Então o inimigo quer impedir que você continue adorando, que você continue exaltando o nome do Senhor. E se é um orando por 30, saiba de uma coisa: muito cuidado com isso que eu vou falar. O inimigo vai usar os 30 contra você. Você de novo, igreja? Puxa, você de novo falando de Bíblia? Mas você de novo? É o inimigo usando. Então não deixa isso te afetar. Clame ao Senhor, ore pela sua família, fale do amor de Deus cada vez mais e espere a providência do Senhor, porque a providência do Senhor, ela vem em nome de Jesus. Então está falando aqui, toda essa imundície não pode fazer parte da nossa família. Versículo 4: nem torpeza, que são coisas ruins, né? Palavras torpes, situações ruins, nem parvoices, que é situação de tolice, nem chocarrices, que é zombaria, que não convém, mas antes ações de graça, que a nossa família veja em nós o agir maravilhoso do Senhor. Nós temos um comportamento lá em casa que é interessante. Eu acredito que os irmãos têm também. Se não tem, acrescenta isso na sua vida, se você aprovar. Que a palavra diz: ouvir de tudo, retende o bem, e aplica na sua vida aquilo que você sentir bem. Mas toda vez que nós compramos algo, nós colocamos a compra em cima da mesa, nós nos reunimos ali, nós oramos, pedimos a Deus toda quebra de maldição. Se houve ali na plantação alguma oferenda, algum ídolo, para que a plantação fosse grande, seja o que for, oramos e repreendemos todo o mal. Ganhamos algo de alguém, esse algo também vai para a mesa, e ali nós oramos, repreendemos todo o mal e pedimos a bênção do Senhor. Para aqueles que não conhecem o Evangelho, né, da nossa família mesmo, muitas vezes um filho ou uma filha fica ali de carinha torta esperando aquela oração acabar. Parece algo simples, mas está havendo ali uma quebra de maldição. Então quando nós nos alimentarmos ali, estamos sendo abençoados. Então são comportamentos e atitudes que nós temos, que faz com que aqueles que estão à nossa volta
vejam em nós a presença de Deus. E não façamos nada para que as pessoas fiquem olhando para nós. Não, façamos para poder ensinar o que é certo. Porque o agir glorioso e maravilhoso de Deus na nossa vida vai contagiar a vida daquele que está conosco. Muitas pessoas falam: você vai para a igreja de novo? Puxa vida, lá vai você outra vez para a igreja. Lá vai você novamente para a igreja. Mas quando essa pessoa entrar por uma situação de ajuste, de aperto e de sufoco, sabe quem ela vai procurar? Você. Eu vejo que você está sempre indo na igreja, eu vejo que você é cristão, você pode orar por mim? Essa é a importância de nós termos a unção e a presença de Deus na nossa vida. Nós trazemos para a casa do Senhor os nossos familiares quando nós oramos. Nós cantamos vários cânticos aqui, falando sobre a nossa família, e nós apresentamos a nossa família diante do Senhor. Há uma passagem que fala de uma mulher cananeia, e a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E aquela mulher tentava de todas as formas a sua filha endemoniada, e não resolve, não consegue, talvez amarrando a filha na cama, e a sua vizinhança escutava aquele barulho, escutava aquela gritaria, escutava aquele tropel dentro daquela casa, porque Satanás vinha e tomava posse daquela moça, e aquela mãe preocupada, e ela era cananeia, e ela dizia: eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Mestre Jesus que está andando aí, E deixou a sua filha ali e saiu e foi atrás de Jesus. Diz a palavra que ela foi andando, e quando ela encontrou Jesus com seus discípulos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me espera, Jesus. E Jesus continuou andando. E quanto mais ela se aproximava de Jesus, mais ela estava ficando longe da sua casa e da sua filha. E ela foi insistindo, e diz a palavra que chega um determinado momento em que os discípulos diziam assim: Jesus, mestre, Jesus, tem misericórdia dessa mulher que vem gritando atrás da gente aqui. Olha o tempo que essa mulher está andando atrás de nós e vem gritando. E Jesus não deu atenção. E aquela mulher foi se aproximando e se aproximando, e quando ela chegou perto dele, nós sabemos o que Jesus disse, né? Ele disse assim: não é certo, eu vim para a casa de Israel, não é certo que eu tire o pão da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. Que palavra dura! Qual seria a minha situação e a sua situação, a sua atitude, a minha atitude, diante de uma situação dessa? Não é bom que eu tire o pão. Eu trouxe pão para os meus filhos, não trouxe pão para dar para cachorro. Olha que situação terrível. O que aquela mulher disse? Senhor, tem misericórdia, porque até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então tem misericórdia. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé. Ela nem explicou qual era o problema. Ele disse: pode voltar que a tua filha já está sã. Naquele momento, quando ela declarou que só o Senhor é Deus, que só o Senhor Jesus poderia resolver, naquele momento o Senhor Jesus já deu ordem. Satanás lá na vida da moça saiu, e a moça, imagino, já se sentindo bem sobre aquela cama, e aquela mãe pôde voltar e encontrar a sua filha bem. Entre nesse lugar e clame pelos seus filhos. Entre nesse lugar e clame ao Senhor. Em primeiro lugar, esse lugar aqui é o primeiro lugar a fazer, é adorar. É adorar. Primeiro adore, exalte, glorifique. Nós começamos primeiro pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que a nossa oração suba até Ele, para que o nosso louvor suba com cheiro agradável ao Senhor. E quando nós estamos adorando, há um momento também que nós clamamos, e Ele entra com providência. Não desista, diz o Senhor nessa noite. Não desista, não há nada impossível para Deus. Aquela mulher insistiu, persistiu, ouviu uma palavra dura, mas disse: eu creio e eu sei que o Senhor pode também me abençoar. E a bênção então aconteceu. Não desista, não se desmotive pela dificuldade que muitas vezes vai apertando, porque se nós crermos, nós veremos a glória do Senhor. Ao versículo 5: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6:
ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Muitos aí falam, né? Está escrito na Bíblia: diga com quem andas e eu direi quem tu és. Está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia. Na verdade, o que está na palavra do Senhor diz é que as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias vai tirar a pessoa do caminho. Já disse aqui em outras mensagens, se de repente você vê a pessoa no buraco ali, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida do mal, e você dá a mão para ela e tenta tirar ela daquele buraco, e nada, e você vê que a pessoa não está se esforçando, larga aquela mão, interceda por ele, mas não fique junto, porque se você não tiver força para tirar ele daquela imundície, muito cuidado, se estiver fraco, ele puxa você para a imundície e daqui a pouco é mais um contaminado. Então, não dê lugar ao diabo, se afasta daquilo que não tem parte com Deus. Eu acho que não tem problema. Não, eu sei me guardar. O que o Senhor diz? Fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É a palavra do Senhor nos ensinando aqui. Queremos vencer? Então temos que vigiar. 8. Porque noutro tempo erais trevas. Nós já fomos trevas também. Como alguns dos nossos familiares, infelizmente, eles não estão conseguindo ver a luz. Nós fomos trevas também. Porque noutro tempo erais trevas. Mas olha agora. Mas agora sois luz no Senhor. Você é luz no Senhor? Glória a Deus. A luz do Senhor tem que estar brilhando constantemente nas nossas vidas. Então o versículo 8 está dizendo: porque no outro tempo vocês também eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então nós temos que brilhar, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal é o que dá sabor ao alimento, né? Nós sabemos, se você pegar um peixe aqui no mar, e é água salgada, ele nasceu na água salgada, ele viveu na água salgada, você pescou ele, se você fritar ele sem colocar sal, ele não vai ter gosto nenhum, vai precisar pôr sal. Mas ele passou a vida lá, na água salgada, por que ele não tem sal na própria carne? Porque ele não se contaminou. É assim que nós temos que viver. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. As coisas não podem nos fazer mal, e aquilo que sai da nossa boca tem que edificar aqueles que nos escutam. Quantas vezes a pessoa abre a boca e fala algo, e esse algo faz mal para a vida daquela pessoa? Ou talvez a pessoa sabe, esse homem é um pastor, essa mulher é uma pastora, essa aqui é uma serva de Deus, essa é uma diaconisa, né? Mas uma falha que a gente dá, o dedão já vem apontando para a gente. Por quê? Porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então muito cuidado com o que fala, muito cuidado com o que faz. Nós não devemos viver encenando para ninguém. Eu sou servo de Deus, tem que ter a encenação, mas na minha vida sozinho, particular, eu sou outra pessoa. Não, nós temos que ser servos do Senhor, temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E essa luz é Jesus na nossa vida, refletindo, que faz mudança na vida daqueles que nos escutam. 9. Porque o fruto do Espírito, nós ouvimos esses dias aqui a mensagem falando sobre o fruto do Espírito e todas as suas qualificações. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então nós crescemos no meio da nossa família. Quem aqui nunca teve problema com seu irmão consanguíneo quando foi crescendo? Aqueles que tiveram irmãos ou que têm irmãos ainda. Quantas lutas, quantas dificuldades acontecem com os nossos irmãos. Discussão de um irmão com o outro, né? É uma batalha muito grande, né? A palavra do Senhor nos ensina que Esaú e Jacó, sabe quando eles brigavam? Desde o ventre. Esaú e Jacó estavam brigando dentro da barriga. E aí a mãe deles via aquele tropel acontecendo ali e perguntou para o Senhor: Senhor, olha minha barriga aqui, o que é isso aqui? E o Senhor disse: tem duas nações
vou usar a minha expressão aqui, o pau está quebrando aí dentro, porque são duas nações, e eles já lutavam dentro do ventre da mãe. Então, a batalha de um irmão com o outro, isso é desde do passado, desde até mesmo da gestação acontecendo ali. E aí o que acontece? Quando nasce Esaú, e Esaú é puxado para fora, sabe como é que Jacó fez? Pequenininho lá, agarrado no calcanhar dele, volta aqui, quem tinha que nascer primeiro era eu. E o que acontece? Sai um agarrado no pé do outro. Então essa batalha acontece. Quem examina a palavra do Senhor e conhece, sabe qual foi toda a trajetória, toda a luta entre esses dois irmãos, quantas coisas aconteceram, e o final, quando os dois se encontram e se abraçam. A história é muito grande, não dá para discorrer ela aqui, mas desde aquele tempo, então, existem os levantes de irmãos, mas eu quero dizer nessa noite, ame o seu irmão consanguíneo também. Amém, igreja? Ame o seu irmão. Ah, mas meu irmão fez uma coisa comigo uma vez. Ah, meu irmão me deu um golpe uma vez, que pelo amor de Deus, né? Ame o seu irmão, libera perdão, porque o perdão ele é glorioso. Fiquei muito feliz em ver o nosso pastor trazer a mensagem aqui e diz assim: eu tenho um irmão e esse irmão é o meu melhor amigo. Olha que bênção. Se você tem irmão, tenha o seu irmão como seu melhor amigo. Tem irmã? Seja ela a sua melhor amiga. Tem que haver esse sentimento entre nós, porque isso é agradável aos olhos do Senhor e Ele nos abençoa. Porque uma família tem que ser unida. Quem faz divisão entre a família é Satanás. Então tá aqui, ó. Provando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a, ou seja, abominar o mal. Essa união entre irmãos, estou por enquanto ainda nos irmãos consanguíneos, porque na irmandade da igreja também tem que haver união, porque tem muito irmão que sorri, tem muito irmão que abraça, tem muito irmão que declara a paz do Senhor, e esse mesmo irmão fala mal do seu irmão, levanta calúnia contra o seu irmão e faz aquilo que desagrada ao coração de Deus. Quem vai saber disso? Ele. Quem está semeando isso? Satanás. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Então sejamos sinceros, sejamos verdadeiros, sejamos amorosos na obra do Senhor, porque isso é muito importante. E nessa batalha dos consanguíneos aqui, nós vemos aquela passagem maravilhosa, onde está ali Eliabe e seu outro irmão, juntamente com os guerreiros de Saul, e eles estão ali observando aquele gigante que vinha todo dia. E o que acontece? Deus chama Davi, Jessé chama Davi e fala para ele assim: filho, deixa suas ovelhas com alguém ali, ó, pega esses grãos tostados aqui, leva lá para os seus irmãos que estão na batalha, vai lá, leva essa comida, entrega para eles, esses queijos aqui, ó, você entrega para o capitão lá, que é para ele dividir com o pessoal lá, para eles poderem comer. Davi foi na sua simplicidade. Nós conhecemos também essa passagem. Ele chega lá e ele vê aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. E chega um momento que ele chega para Eliabe e diz assim: Eliabe, o que está acontecendo aí? Eliabe olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir aqui? Você está querendo aparecer na batalha? Você não tem nem tamanho para poder estar guerreando junto conosco? E começou a discutir com seu irmão. Seu irmão foi ali para levar alimento para ele. Seu irmão foi com amor e estava simplesmente querendo saber o que estava acontecendo. Quando Eliabe começa a esculachar com Davi, pode ler na palavra lá. E Davi parou de falar com Eliabe e foi perguntar para outra pessoa: o que está acontecendo? Quem é esse homem aí? Por que ele está fazendo isso? E todos nós sabemos o desenrolar desse acontecimento. Então, o irmão que deveria estar agradecendo fala: ô Davi, obrigado, você trouxe comida para nós aqui, ó. Esse gigante aí está se levantando contra o povo de Deus e está fazendo o que você está vendo aí, ó. Está assim. Então, existe um certo confronto entre irmãos consanguíneos também. Se nessa noite você está lembrando aí dos seus irmãos, o Senhor diz nessa noite: ore mais pelos seus irmãos.
ore mais para que Deus entre com providência, ore mais para que Deus possa abrir porta para eles. Tem muitos irmãos que infelizmente não quer ver o sucesso do outro, isso tem mesmo nos consanguíneos, né? Se ele estiver bem, ele quer mostrar que ele tem, mas se ele estiver mal, você nem vê ele, porque ele não quer correr o risco de ver a sua bênção, e isso é terrível, mas isso é a natureza humana. Sabe o que nós temos que fazer? Orar pelos nossos irmãos. Nós estamos aqui trazendo uma palavra sobre esse título: unidos pelo sangue e guardados por Deus. Nós precisamos estar unidos pelo sangue, pedindo a Deus uns pelos outros, para que o Senhor nos dê graça e nos dê força cada vez mais. 11. E não comuniqueis as obras infrutuosas das, mas antes condenai-as. 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. É aquele que está lembrando, de repente, de como vive alguns dos nossos familiares, alguns comportamentos, algumas atitudes. Não dá nem para falar, porque a gente acaba se entristecendo ou se envergonhando. Mas o Senhor está dizendo: clama a mim, eu vou mudar essa situação. Clama a mim, eu vou fazer algo tão grandioso que nós vamos até nos espantar. Porque é importante nós sabermos que aquilo que nós clamamos em nome de Jesus, se nós cremos, nós receberemos. Amém? Aquilo que nós clamamos, se nós cremos, nós receberemos. Por isso nós temos que orar com fé. Não importa se você começou a orar hoje, se já ora há um mês, há um ano, continua clamando, porque a resposta de Deus, ela vem. Mas é necessário que nós oremos com fé. Eu disse uma vez numa das células aí, quando a minha filha Fernanda, ela era pequenina, nós ganhamos um cachorrinho bem pequenininho, mistura de poodle com vira-lata, bem pequenininho, e ela estava com esse cachorrinho na mão, e num vacilo que ela deu, o cachorrinho caiu da mão e bateu a cabeça no chão, e naquele momento ele obrou e começou a salivar. Eu escutei ela gritando quando eu saí lá fora. Eu falei: o que foi, filha? Eu deixei o cachorrinho cair no chão, pai. Aí eu peguei o cachorrinho, fiquei vendo se eu conseguia fazer alguma coisa, se teve alguma parada respiratória nele. Naquele momento que ela passou o cachorrinho para mim, ela correu para a cadeira, ajoelhou e começou a orar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, não deixa meu cachorrinho morrer. Oh Senhor, eu peço a Ti, entre com a sua providência no cachorrinho. E eu estou lá com o cachorrinho na mão. Aí ela entrava correndo: morreu, pai. Aí: não, filha. Voltava lá fora: ô Senhor, e eu escutando a oraçãozinha dela o tempo todo: Senhor, tem misericórdia, não deixa meu cachorrinho morrer. E voltava de novo: morreu, pai. Não, filha. Ela fez isso por 4 vezes. Na 4ª vez, quando ela veio, eu disse assim: peraí, você está orando para Deus levar o cachorrinho para ele morrer ou para ele viver? Ela disse assim: é mesmo, né, pai? Falei: então para de perguntar se ele morreu, vamos aguardar. Aí ela voltou lá de novo: Senhor, eu te agradeço porque ele ainda não morreu, né? E eu creio, Senhor, que ele vai ficar bem. Aí quando ela voltou, eu disse assim: ó, ele está com o olhinho aberto aqui, tá? Não faça nada com ele, deixa ele descansar. Toma, ficou no colinho. Esse cachorro ficou bom, graças a Deus, não morreu. Por quê? Ela clamou. Mas olha como era a pergunta: morreu, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que clamar e dizer: Senhor, eu creio na resposta, eu creio na providência do Senhor. E a situação de fulano de tal que está orando está piorando. Senhor, eu creio no teu agir e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é suprema. E quando nós declaramos e nós confiamos, a providência de Deus acontece. E em tudo nós temos que aceitar a vontade do Pai. Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Diz a palavra, né, os estudiosos, que o texto oficial do hebraico da oração, ele é assim: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. E não como nós aprendemos aqui, na terra como no céu. Tudo bem que uma sequência ou outra, mas diz que no oficial começa primeiro no céu: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Deixa o Senhor agir como Ele quer nas nossas vidas, porque a providência e a resposta vem do nosso Deus. Na sequência aqui, ó, 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo
manifesta. Olha o que está falando o versículo aí, ó. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quando a luz do Senhor brilha, todo tipo de mal tem que cair por terra em nome de Jesus. Quando a intervenção gloriosa do Senhor aparece, o mal tem que fugir. Às vezes nós não entendemos, nós chegamos na casa de alguém e nós vamos orar por aquele alguém, nós clamamos a Deus ali, ainda que os nossos olhos não vejam, acontece uma grande faxina do Senhor naquele lugar, espíritos malignos vão embora, porque você está intercedendo e orando em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? É impossível agradar a Deus se nós falarmos com Ele e não crermos no agir maravilhoso. Eu fui uma vez aí juntamente com os irmãos num lar de uma pessoa, e de repente ali antes do culto começar, o Senhor foi me tomando ali, e eu levantei e saí expulsando todo o mal dentro daquele lugar, e era como se eu estivesse vendo assim, ó, uns 10 elementos se juntando, saindo e indo pelo corredor, e eu continuei repreendendo em nome de Jesus, e saiu pelo portão e foi embora. É poder meu? Não, eu também já estive no mundo, e se eu bobear o diabo me pega e me arrebenta. Então, o que foi aquilo ali? A intervenção. Clamamos em nome do Senhor Jesus, o Senhor envia ali o teu anjo, e aquele mal começa a sair. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está clamando com fé e está crendo, vai receber. E a prova das coisas que se não veem, nós não vimos, mas o Senhor fez uma grande limpeza. Quando você ora e repreende aquele mal, o mal cai por terra em nome do Senhor Jesus. Na minha casa ou na casa de fulano de tal, está passando uma situação lá, eu queria tanto que o pastor fosse lá orar. Vou dizer uma coisa para você: louvado seja o nome do Senhor por todos os pastores, líderes, obreiros, presbíteros e tudo mais. Mas olha, quem vai fazer a limpeza na sua casa é o Deus Todo-Poderoso. Então você determina, em nome de Jesus, Satanás, toda imundícia sai da minha casa, em nome de Jesus. E isso acontece. Não, o pastor é mais consagrado, que o irmão fulano é mais consagrado, que Bertrano é mais consagrado, ele jejua, ele faz isso, ele faz aquilo. A Bíblia diz aqui: clama a mim, responder-te-ei. Você clama e você determina, e a bênção do Senhor acontece. Mas se você precisar da oração, precisar de uma liderança, orar na sua casa, amém. Eu não estou desmerecendo esta posição. O que eu estou dizendo é: o poder é de Deus, o agir é de Deus. Tem fé? Tem. Então clama ao Senhor e nós veremos a obra gloriosa e maravilhosa do Senhor acontecendo. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quem é aqui de nós, né? Nunca chegou na cozinha e acendeu a luz, e quando acendeu a luz, você vê um monte de bichinho correndo. Quem é que já acendeu a luz da cozinha e já viu barata cair no mundo? Não é assim? Você acendeu, opa, uma barata fugiu. Tudo bem, se tiver muita barata é falta de higiene e de limpeza da dona da casa ali, né? Mas nós sabemos que existe isso. Quem nunca chegou tranquilamente na sua casa, acendeu a luz e de repente viu um rato fugir? Por quê? Porque a luz chegou, clareou e apareceu, e aquela imundície acaba fugindo. Estou usando um exemplo simples da natureza humana. Mas quando você começa a clamar, quando você começa a buscar, o mal tem que sair em nome de Jesus. Porque onde brilha a luz, onde brilha a glória de Deus, as trevas não resistem. No momento que acende, se apagar todas essas lâmpadas aqui agora, ó, nem vocês vão me ver, nem eu vou ver os irmãos. Mas acendeu a luz, então a gente consegue ver um ao outro. Então é a presença de Deus, é a graça do Senhor, é a luz do Senhor que vai fazendo essas mudanças. 14, pelo que diz: desperta, tu que dormes. Nessa noite o Senhor fala para nós aqui, ó: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como insensatos, como tolos, né? É o significado de nécios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do
Espírito. Nós temos que ser exemplo em todos os lugares que nós estivermos. Somos servos do Senhor, estamos numa festividade, e de repente naquela festividade vai passando cerveja, vai passando bebidas quentes, vai passando de tudo. Nós somos servos do Senhor, nós não vamos participar daquilo. E as pessoas estão vendo que não há mais desejo na nossa vida daqueles alucinógenos, porque a bebida, a droga, nada mais é de algo que dá tontura na nossa mente, que muda o nosso raciocínio, e a pessoa acha ficando bem. A presença de Deus é que acalma o nosso coração. É a presença de Deus quando nós oramos que nos tranquiliza. É a presença de Deus que faz a mudança na nossa vida. Então nós não precisamos de mais nada disso para poder viver conforme a vontade do Senhor. Pelo que não, 17 e 18. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E é importante ter sempre uma palavra. Quando nós vamos conversar com alguém, aquela pessoa está um pouco abatida, está um pouco entristecida, então nós chegamos e falamos do amor de Deus, e aquela pessoa diz: eu gostaria que você orasse por mim. É importante que nós possamos fazer essa oração pela pessoa, mas é importante também a aplicação da palavra. Por isso está falando aqui, louvando ao Senhor, salmodiando e levando uma palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então quando você lança a palavra no coração daquela pessoa, a palavra entra e faz morada. Podemos dar conselhos para as pessoas, conselhos que o Espírito Santo nos concede para podermos falar, e nós falamos com aquela pessoa, mas o momento que você cita, ainda que você não esteja com a Bíblia, mas o Espírito Santo te faz lembrar uma passagem e você diz: olha, na do Senhor diz assim, 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 aquela palavra entra no coração daquela pessoa e faz morada. Aquela palavra entra e faz mudança. É a mesma coisa, de repente alguém está passando por um problema, falta de alimento. Se nós só chegarmos, só orarmos, só lermos a palavra e falar Deus proverá e formos embora, o coração e a alma daquela pessoa vai estar bem. Mas e o seu estômago? Então se nós pudermos entrar também com o alimento, então nós alimentamos aquela pessoa e ela vai ficar satisfeita. Por quê? Porque ela recebeu também o alimento. Assim é a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nós temos que confiar e crer cada vez mais. E interceder, como nós estamos falando aqui sobre a família, interceder uns pelos outros. Já pensou se Lázaro não fosse unido com as suas irmãs, né? Marta, Maria e Lázaro, um local que o Senhor Jesus gostava de chegar lá, descansar e estar com eles. Quando Lázaro fica doente, elas mandam uma mensagem: avisa ele que o amigo que ele ama está para morrer. E diz a palavra que Jesus permaneceu lá, e passado 3 dias, então naquele momento Lázaro morre. Segundo estudiosos, ainda existe até hoje uma enfermidade chamada catalepsia. O que acontece? A pessoa é como se tivesse morrido, porém o seu batimento cardíaco está tão baixo, a sua situação está tão baixa, que depois de até 3 dias a pessoa ainda volta. Tanto é que começaram a fazer autópsia. Por isso muitas pessoas estavam acordando dentro do caixão. Essa enfermidade chama catalepsia, e naquele tempo tinha muito dessa enfermidade, e Jesus queria mostrar que o poder da ressurreição é o poder de Deus. Ele aguardou ali aqueles 3 dias, e quando ele chega, a situação de Lázaro ali já não tinha mais condição, ele já estava fedendo. Mas foi as irmãs quem clamaram, as irmãs que intercederam pelo irmão que estava doente e pelo irmão que estava para morrer. Então nós, que somos irmãos uns dos outros e temos nossos familiares, orar uns pelos outros. Responda isso dentro de você. Você tem orado pela sua família?
Você tem orado por aquele parente que só abre a boca para falar mal de você? Você tem orado por toda a sua parentela? Você tem orado pelos irmãos aqui da igreja? Você tem orado pela liderança da igreja, que é o alvo principal do diabo? A palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Isso biblicamente. E o Satanás, o plano dele é esse. Então nós temos que orar uns pelos outros, orar pela liderança da igreja, orar para que a obra do Senhor possa prosperar. Então é interceder uns pelos outros. E as irmãs intercederam. Jesus foi lá e nós sabemos que ele ressuscitou Lázaro e deu a ele novamente a vida. Quais são os amigos que nós temos andado? Aqueles amigos encontraram o seu amigo paralítico. O que eles fizeram? Levaram até Jesus. Chegaram lá, a casa estava lotada. Eles poderiam dizer assim: ô amigo, ó, tentamos, tá? A casa está cheia. A gente tentou, não deu. Outro dia a gente tenta de novo, tá bom? Vamos embora. Não, eles foram lá com uma missão. Esse amigo nosso paralítico vai chegar na frente de Jesus de um jeito ou de outro. E o que fizeram? Com licença, ninguém dá licença. Subiram no telhado, ali tiraram ou telhas ou palhas, seja o que for, e abriram um buraco. E Jesus está ali embaixo pregando e a casa está fervilhando de gente. E aí o que acontece? Desce aquele paralítico nas cordas. Jesus naquele momento para a sua pregação, vê aquilo acontecendo, olha para aquele moço. Eu imagino aquele moço até intimidado, né? Puxa vida, o homem está falando aqui, me colocaram na frente dele. Jesus olha para aquele homem, olha para os fariseus que estavam em pé ali, só assistindo para ver o que ia acontecer, e disse o que para ele? Filho, perdoados são os teus pecados. Aí os fariseus: quem esse homem pensa que é para perdoar pecado? Quem ele pensa que é? E aí diz a palavra que Jesus, sabendo o que estava passando no coração deles, diz assim: o que é mais fácil dizer, os fariseus? O que é mais fácil dizer para ele? Perdoados são os seus pecados? Ou dizer para ele: levanta e anda? Mas para que vocês saibam que há poder no Filho de Deus, eu te digo: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Naquele momento, aquele moço paralítico, que talvez não mexia braço nem perna, de repente começa a mexer os braços, começa a mexer as pernas. Imagino que naquele momento já deve ter começado a chorar de alegria. Levantou, enrolou o seu paninho, olhou os amigos lá em cima. Eu imagino os amigos lá em cima festejando, agradecendo a Deus. Vambora! E foi para casa são. O seu parente não está tendo força para vir para a igreja, traz ele em oração. Traz como um paralítico. Seu filho, seu pai, sua mãe não está tendo força para vir para a igreja, traz ele junto com você como paralítico. E chegou aqui, apresenta a Deus em oração, e o Senhor vai visitar em nome de Jesus. Deus nessa noite traz para nós essa palavra para dizer: não desista da sua família, porque o inimigo quer destruir a família. Família, uma instituição de Deus. O mundo hoje está deturpando a família. Estão colocando dois do mesmo sentido junto e dizendo que é família. Se colocasse dois desses numa ilha, deixa passar uns 60 anos, volta lá, tem 2 corpos mortos, não se multiplica e não cresce. Mas como a família é instituída pelo Senhor, Ele diz: crescei, multiplicai e enchei toda a terra. Então acontece, quando 2 do mesmo sentido querem ter um filho, vão precisar do quê? De adotar aquele que os héteros fizeram. Então, a importância da família continuar sendo família: homem, mulher, gestação, procriação e a família acontecendo. Isso é uma instituição de Deus. Tem que continuar da forma que o nosso Deus quer. Mas o mundo, diz a palavra, jaz no maligno. Então está aqui, ó. 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí vem na sequência aqui falando sobre os deveres domésticos. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o homem e a mulher, eles vencerão se eles estiverem juntos, unidos, debaixo da presença e da glória de Deus. A palavra diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, o homem, ele é o cabeça colocado por Deus. Por isso que muitos lares estão sofrendo dano, porque a mulher quer mandar, a mulher quer falar o que tem que ser feito. E também muitos lares não vão para frente, que o homem pensa que é só mandar, é ele que decide, é ele que faz. Não, tem que haver os dois estando juntos. A palavra diz que ambos serão uma só carne. Então, quer que a família vença? Homem e mulher. Homem, respeite sua mulher. Mulher, respeite seu marido. Honre ao Senhor. Cuide dos seus filhos. O homem, ele tem que ser o provedor, o protetor e o instrutor. Provedor é ele que vai prover alimentação na sua casa. Ele provê. Ele é o protetor. O que acontece quando escuta um barulho? A mulher já fala, opa, tem um barulho lá fora. É o homem que tem que ir, é o protetor. Provedor, protetor e instrutor. Ele vai instruir também os seus filhos. Lógico que a mãe instrui, lógico que a mãe ensina, lógico que a mãe é ela que cuida do lar também, para que tudo vá bem. Mas eu lembro quando minha mãe falava assim, você não vai obedecer não? Tá bom então, deixa seu pai chegar. Pronto, aí a gente atendia. Opa, não mãe, não conta pro pai então não, o que é para fazer mesmo? Então, é obediência, Eu lembro, nós, graças a Deus, ainda somos em 4, mas havia momento que a gente fazia coisas erradas, aí a mãe chegava e falava assim, quem fez essa coisa errada aí? Aí um queria entregar o outro, se não falar vai apanhar os 4, aí apanhava os 4. Aí chegou um momento que ela falou assim, se vocês falarem quem fez o errado, vai apanhar só quem fez o errado. Aí eu falei, tá bom. Aí uma certa feita, no meu tempo de criança, as portas tinham uma portinha do meio que tinha vidro. Aí uma das minhas irmãs, Elaine, ela saiu correndo, eu tinha brigado com ela, eu catei o chinelo e joguei. Ela se abaixou, o chinelo bateu no vidro, plau, quebrou. Falei, meu Deus, quebrei a portinha de vidro da nossa porta. Aí chega minha mãe lá, chegou e falou assim, quem quebrou esse vidro? Aí eu já, catei um chinelo, levei para minha mãe e disse assim, mãe, assim como a senhora falou, quem quebrou fui eu, e virei as costas. Aí ela olhou aquela situação e disse assim, que bom que você falou que pelo menos não apanhou os 4, Você também não vai apanhar não, pode ir, depois eu vou falar com seu pai, nós vamos trocar esse vidro. Eu falei, que bom, que bom. Mais uma vez, aí um fez, outro fez, aí lá foi, eu faço outra coisa errada. Chegava lá, catava o chinelo, mãe, fui eu de novo, toma aqui o chinelo, mãe. Segunda vez, ela disse, cuidado, que eu quero ver vocês agindo bem, vivendo bem, não pode ser assim. Na outra vez eu disse assim, agora tá fácil, Era eu de novo. Eu disse, mãe, tá aqui o chinelo, mãe. De perdão, mãe, dessa vez fui eu mesmo. Quando eu virei assim, só uma lapada no pescoço. Tomei umas 4 chineladas boas. Ela disse, não é porque você tá falando que é você que vai continuar dessa forma. Muda de vida, muda de comportamento, Então, aí eu aprendi, falei, nossa, não adianta só falar que é a gente. Então, peça perdão a Deus e vamos mudar de atitude, Todo dia eu vou pedir para Deus perdão pelo mesmo pecado? Vai chegar uma hora que eu vou sofrer o dano. Então tem que haver esse consenso entre nós de viver em união os familiares e em obediência aqui ao nosso Deus. Então a mãe também é a que coordena. E eu já ouvi muitas pessoas falar assim, quando eu casar não vou tratar meus filhos igual meus pais me trataram não. Nossa, era varinha, era chinelo, era isso, era aquilo, punha gente de castigo. Por isso que o mundo está desse jeito, viu? Por isso que o mundo está assim. Porque essas pessoas realmente cresceram e fizeram isso que falaram. Por isso que tem filho dando na cara da mãe. Por isso que tem filho respondendo o pai e mãe. Tem filho falando palavrão. A palavra diz assim, ensina o menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha que bonitinha como ela dança na boca da garrafa, a criancinha. A criança vai e fala para a avó, lasca um palavrão, a avó dá risada e fala, meu Deus, que coisa linda, chama a tia. O que você falou, filha? Pá! E solta aquele palavrão. Ai, que gracinha. Vai crescer uma boca suja. Quando a Bíblia diz assim, ensina o menino o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele, ele está ensinando no geral. Ensina no meu caminho, filho. Ensina no meu caminho, quando ele passar por aperto, ele vai dizer, tem um Deus no céu lá que atende, eu vou clamar e vou buscar ele, e eu já vi ele atendendo meu pai, ele vai me atender também. Agora se ensinou na imundície, ensinou no lixo, depois vai sofrer o dano para tirar da imundície e para tirar do lixo. Está achando engraçado o palavrão que uma criança fala? É o momento que a gente tem que ensinar.
Quantas vezes nós estávamos ali comendo e eu dizia assim: filho, fecha a boquinha para poder mastigar. Aí, com raiva, porque o pai falou. Hoje em dia a gente vê as crianças. Eu tenho 4 filhos também, um menino e 3 meninas. Onde esses vão, as pessoas dizem assim: puxa, seu filho é uma excelente pessoa. Puxa, as filhas são excelentes pessoas. E eu digo: Senhor, obrigado que o Senhor me deu graça para poder fazer isso, para poder ensinar o que é necessário. Como é bom, pai, ouvir as pessoas elogiando o filho. Nunca ouvi uma reclamação do filho ou das minhas filhas, porque por orientação. Mas quantas vezes a gente disse não e ficou com raiva da gente? Ah, pai, a minha amiguinha disse que é para mim dormir na casa dela, eu posso ir? 7, 8 anos, eu dizia assim: essa sua amiguinha, ela quem é ela? O pai e a mãe dela. Não, você vai ficar em casa, você não vai dormir lá não. Se você quiser que a menina venha dormir aqui, fala com a sua mãe. Se os pais dela deixar, você vem aqui. Não libera seus filhos na casa de ninguém, que você não sabe quem é que está esperando o seu filho lá. Você não sabe qual é o plano do diabo para essa situação. Quantas vezes isso aconteceu? E hoje em dia minhas filhas dizem assim: nossa, pai, por que o senhor proibiu tanta coisa? Filho, muitos pais liberaram filhos para fazer o que quiseram e hoje em dia visita túmulos. Quantos pais liberaram filhos e hoje em dia faz tratamento com filhas que passaram por abuso sexual e por tantas outras coisas mais? Então, em tudo nós temos que pedir orientação a Deus para administrar cada vez mais a nossa família, porque a família é o bem mais precioso que todos nós temos. Aí, vamos para o versículo 28, só virar a página. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Aí vamos para os filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 2. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aquele que ainda tem pai e mãe, peça perdão a pai e mãe por qualquer coisa que possa ter tido. Ainda que esteja longe, fala com ele, se aproxime quanto mais puder do pai e da mãe. E se por acaso o pai ou a mãe já partiu, e partiu com qualquer tipo de problema, não tem mais como falar com o pai e com a mãe que já partiu, mas fale com Deus: Senhor, me perdoa por tal atitude contra meu pai e a minha mãe. Que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. O filho que quer mandar no pai ou na mãe, porque acha que eles já estão com a idade debilitada e acha que ele é a autoridade, está errado. Pai e mãe serão pai e mãe até o último dia. Então honra o teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e aumentarão os seus dias de vida, diz a palavra do Senhor. 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, funcionários de empresa aí, que graças a Deus não somos mais escravos, mas somos funcionários de alguma empresa ou de algum trabalho. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu quero te abençoar no seu local de trabalho. Seja honesto no seu local de trabalho. Lá vem meu patrão, deixa eu fingir que estou trabalhando aqui. Aí passou, estou nem aí, vou viver a minha vida, vou agir do meu jeito. O Senhor está contemplando, Ele está falando sobre ser honesto. Outra coisa que o Senhor diz: não tenha em tua casa bens mal adquiridos. Não é seu, não pega. Não é seu, deixa lá. Não importa se está fácil de levar, não leva. É assim que nós temos que aprender cada vez mais. Então, servos, obedeça aos patrões. Aí, versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Ou seja, seja honesto pela sua fidelidade com Deus.
sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, falando para os patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu para com ele, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Só para encerrar, se você não quiser abrir, não precisa abrir não, eu vou abrir aqui em 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2, que diz assim, aí é sobre uma liderança da igreja, como lidar com as pessoas, que diz assim, não repreendas asperamente os anciãos, ou seja, precisou chamar a atenção de um membro da igreja, não repreendas asperamente os anciãos. Nossa, aquele irmão lá está fazendo algo que não está certo. Fala com calma, fala com jeito, fala com respeito. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. Trata o ancião como se ele fosse o seu pai. Como você trataria seu pai? É o jeito que você vai falar com aquele ancião se ele cometeu alguma falha. Aos jovens como se fosse irmãos, as mulheres idosas como se fosse as mães, e as moças como se fosse as irmãs, em toda a pureza. A intenção de nós fazermos sempre o que é certo para que tudo vá bem. E para que a bênção do Senhor possa ser concluída na nossa vida, vamos respeitar as autoridades constituídas, tanto da terra quanto as eclesiásticas, que são da igreja. Nós sabemos da passagem de Moisés, Arão e Miriam. Quando passaram o Mar Vermelho, a alegria foi tão grande que Miriam pegou um tamboril, saiu batendo, dançando, pulando, glorificando a Deus, e as mulheres acompanharam e viram o poder de Deus maravilhoso que abriu o mar. Foi uma grande festa. Mas chegou um determinado momento que tanto ela quanto Arão começaram a falar, Moisés, pensa que ele é quem? Ele acha que é só ele que está na frente aqui? Ele acha que é só ele que tem que estar fazendo isso? Você não acha, Arão? Arão sempre foi meio marcha lenta, né? Moisés subiu para poder buscar a palavra lá em cima. O que aconteceu? O povo, morreu, não volta mais não. Faz um ídolo para nós. Opa, é agora, traz o ouro aí, vamos fazer. Sempre foi assim, no impulso. Em tudo que nós formos fazer, tem que pedir, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, conduza a minha vida. E nesse momento Miriam se levantou com Arão e disse, você não acha, Arão? Desde quando nós saímos de lá, nós também estamos ajudando. Nós também, você foi com ele lá falar com o faraó, tá? Eu estou aqui com essa mulherada aqui que está sempre falando as coisas, eu estou tentando arrumar. Eu acho que Moisés não deveria estar no comando sozinho, não. Foram falar com Moisés. Moisés foi falar com quem? Com Deus. Deus falou, chama os dois aqui. Chama os dois aqui. Chamou os dois lá e disse assim, olha, com vocês. E aí, especificamente, não está registrado como foi que Deus falou com os dois. Se usou um profeta, como é que foi? Se foi pela fumaça. Mas foi que ele falou assim, com vocês eu falo em sonhos e em visões. Com Moisés eu falo cara a cara. Fui eu quem coloquei ele no comando. Ele é o comando desse lugar. Obedeçam o comando desse lugar. E naquele momento, estourou a lepra na cara da Miriam. Miriam ficou leprosa. Moisés, ora por mim, intercede por mim. O que Moisés podia ter feito? Toma. Falei para você que vocês vieram se levantar contra mim. Aí, Arão, você já aquela vez você fez aquele ídolo lá, o povo quase sofreu o dano, morreu muita gente por causa daquilo. Não, ele não fez nada disso. Ficaram 7 dias esperando ela que estava com a lepra. Ele clamou por ela até que ela fosse curada. Curou. Miriam, você está bem, filha? Tô. Passa ali pelo exame. Passou pelo exame, tá tudo bem? Tá. Arão, tá tudo bem? Tá. Então vamos embora. E aí seguiu, né? Deixa o bichinho aqui, não faz mal não. Aí o que acontece? Seguiu a caminhada. Então o que o Senhor está querendo dizer conosco aqui, quando Deus coloca um cabeça na igreja, ore por esse cabeça da igreja. Amém, irmãos? A sua oração é pelo pastor Renê, a sua oração é pela irmã Filó, a sua oração é pelo presbítero Guilherme, a sua oração é pelas autoridades constituídas por Deus aqui. Ore, obedeça, acate as ordens, porque o comando é de Deus. O que Deus colocou é Deus quem vai tratar com cada um de nós e fazendo de nós uma bênção. Tá aí, unidos pelo sangue, guardados por Deus. Nós somos guardados por Deus. Não desista da sua família.
Continue intercedendo pela sua família. Aquilo que eu não consegui transmitir no profundo da sua alma, com certeza o Espírito Santo do Senhor completou na sua vida. Que nós possamos ser cada dia mais vasos de bênção nas mãos do Senhor, que possamos ser cada vez mais vasos de barro e vasos úteis. Não desista da sua família. Precisa liberar perdão? Libere perdão. Precisa interceder? Toda a nossa família precisa de intercessão. Vamos interceder pela nossa família e nós veremos em nome de Jesus a glória de Deus. Amém? As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus.